Boa noite, meus irmãos, graça e a paz de Jesus. Vamos nessa noite entoar louvores ao nosso Deus e vamos começar dizendo que estamos aqui em espírito e em verdade, em forma de adoração ao nosso Deus. Louvemos a Ele. Prazer é te louvar.
Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esse momento tão especial, momento onde a gente louva e exalta o nome do Senhor. Que você possa estar nesse momento separando essa parte do seu dia, do seu domingo, para estar glorificando o nome do Senhor, para estar ouvindo sua palavra, para estar buscando a sua presença. Gostaria de iniciar lendo os 4 primeiros versos do Salmo de número 84, que diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Como o salmista aqui está ansiando, está diante do Senhor, está em sua casa, está em sua presença, que esse possa ser o desejo do nosso coração, que assim também possa estar o nosso coração buscando pelos altares do Senhor, pela sua face, com sede buscando a sua presença. E bem-aventurado, né? Aqueles que têm fome e sede do Senhor, porque eles serão saciados. Meus irmãos, eu quero trazer alguns avisos nesse momento. Um dos avisos é que, graças a Deus, a partir do próximo domingo, nós teremos o culto presencial. Então não esqueça de fazer a sua inscrição, tá joia? Fique antenado nas redes sociais para maiores informações. Muito provavelmente vai ter também o culto com as crianças, né? O Pipa. Então você fica ligadinho aí nas redes sociais da Primeira Igreja, que aí ao longo da semana vão estar dando melhores informações. Não esqueça também que no próximo domingo nós vamos ter o encontrão de casais aqui na igreja, a partir das 3h30, tá ok? Então algumas pessoas já fizeram a sua inscrição. E aí você que já fez sua inscrição, você dá uma ligada para Cristiano para confirmar, porque esse encontro ele seria antes, só que aí por questões do decreto do governo ele precisou ser adiado, mas aprove Deus que nesse domingo próximo agora esteja acontecendo esse encontrão, tá bom? Não esqueça também do culto de oração nas quartas-feiras, faça a sua inscrição, culto presencial, tá joia? Vamos orar e entregar a Deus esse momento onde a gente vai estar celebrando o nome dEle. Oremos. Querido Deus, bendito Pai, nós entramos em Tua presença com ações de graça, entendendo que o lugar da Tua habitação é o melhor lugar do mundo. Não tem melhor lugar do que o lugar da Tua presença. Mas vale um dia na Tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Nós pedimos que o Senhor esteja trabalhando em nosso coração, em nosso país, que o Senhor, com a Tua grande misericórdia, possa estar estendendo a Tua mão sobre o Teu povo, renovando as forças, curando os enfermos, alegrando os abatidos e trazendo um novo tempo, um tempo de avivamento, um tempo onde a nossa fome e sede do Senhor seja cada vez maior, e aonde que pela Tua graça e misericórdia o Senhor possa estar saciando o Teu povo. E pedimos isso com santas expectativas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queria também lembrar aos irmãos do seu compromisso com os dízimos e com as ofertas. Sabemos que o país vive um momento muito delicado, mas o povo de Deus tem permanecido fiel ao Senhor, através dos dízimos e das ofertas. Essa igreja ela tem um trabalho de piedade, de compaixão. Então são 3 instituições que essa igreja tem sustentado, ajudado a sustentar com o dinheiro do seu dízimo. O Desafio Jovem do Recife, o Instituto Agir e o Abrigo Jesus Menino. São frentes missionárias da nossa igreja também, que proclamam o Evangelho, proclamam as boas novas de Jesus Cristo, também
através da ação social, através da piedade, através da ajuda àqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Que Deus possa estar trazendo para você um tempo também de refrigério nessa área da sua vida. E que essa área da sua vida, a área financeira, também possa estar completamente dedicada ao nosso Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos. Como é bom a gente estar aqui junto mais um domingo para engrandecer o nome do nosso Deus, né? Para a gente é um prazer estar novamente junto com você aí da sua casa, mas nós estamos aqui nesse mesmo espírito e no nosso meio eu tenho certeza que a unção de Deus está. E é isso que nós vamos cantar agora, que a unção de Deus possa estar aí sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Se você nos visita, seja muito bem-vindo a essa transmissão. Que Deus abençoe você também. Nessa noite a erguer as suas mãos aos céus. Neemias capítulo 9, versículos 5, a parte C e o versículo 6 diz assim: Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda a expressão de louvor. Só tu és Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nele existe. Existem os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. E nós adoramos o teu nome, Senhor, porque não há outro Deus maior do que o Senhor. Toda honra e toda glória nós desejamos e declaramos a ti, Jesus. Só a ti.
Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Aleluia, esse é Jesus o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse é o Jesus que pela sua graça e misericórdia tem nos alcançado. Abre o teu coração e continua recebendo da porção do Senhor nesta noite. Ele é Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é Jesus, o Deus Emanuel. Ele é o Cordeiro Santo que limpa os pecados. Ele é aquele que a Bíblia diz que é Deus. Sua glória ele desceu, se fez homem, servo sofredor, mesmo ele sendo Deus, rejeitaram seu amor, se humilhou, sofreu, foi morto e sepultado, mas venceu a morte e hoje vivo está. Ele é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é Jesus, o Deus Emanuel. Ele é o Cordeiro Santo que limpa os pecados. Ele é aquele que a Bíblia diz que é Deus. Ele reina lá do céu, sobre tudo e todos têm poder. E um dia voltará, aleluia. Sua glória eu hei de ver. Pela fé nós cremos, posso imaginar sobre as nuvens, rodeado por seus anjos a cantar. Ele é Jesus o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é Jesus, o Deus Emanuel. Ele é o Cordeiro Santo que limpa os pecados. Ele é aquele. Ele é Jesus Cristo. Ele é Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é Jesus, o Deus Emanuel. Ele é o Cordeiro Santo que limpa os pecados. Ele é aquele que a Bíblia diz que é Ele. Ele é Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é Jesus, o Deus Emanuel. Ele é o Cordeiro Santo que limpa os pecados. Ele é aquele que a Bíblia diz que é Deus. Ele é aquele que a Bíblia diz que é Deus. Ele é aquele que a Bíblia diz que é Deus. Oh, aleluia, louvamos o teu nome, Senhor. Sentimos a tua presença aqui neste lugar. Eu sei que em cada lar agora, Senhor, tu também está reinando, Pai. Ó Pai, nós queremos cada dia mais mergulhar nesse rio, Senhor. Cada dia mais profundo poder beber dessa água.
Nós sabemos que as lutas têm sido tão grandes, Senhor, mas o Senhor promete a nós, em cada leitura que nós fazemos na Tua palavra, é uma promessa que o Senhor tem feito para nós, que o Senhor não vai nos abandonar. E nessa hora, quando às vezes a gente acha que está sozinho, é quando o Senhor nos coloca nos braços, Pai. A Bíblia diz que vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor te chama nessa noite a mergulhar nesse rio, a colocar tuas preocupações em Deus, a descansar em Deus. Por onde esse rio passar, tudo vai transformar. Recebe nessa noite. Recebe, Senhor, nosso louvor, Pai. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber na Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, porque nós acabamos de cantar essa música que fala sobre o rio de Deus, o rio que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. E nessa noite eu queria fazer uma pergunta para você. Você já sentiu sede? Sabe, sede normal, a gente tem sede. Quando a gente toma aquela água gelada, sacia, né? A gente chega a ficar bem. É esse mesmo rio que o Senhor Jesus quer derramar sobre nós, sobre as nossas vidas.
E eu queria ler um texto com você que exemplifica isso de forma clara. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem exemplos para tudo na nossa vida, e para esse não foi diferente. Está lá em João, capítulo 4, no versículo 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E o versículo 15 diz assim: a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: vá, chame o seu marido. Ela disse: não tenho marido. E ela falou corretamente naquele momento, dizendo que não tinha marido. E o que é que Jesus quer ensinar nessa passagem para essa mulher? É que a água que Ele dá para a gente não é essa água física que a gente toma, é a água da vida, a água que nunca mais vai deixar a gente ter sede. E eu queria convidar você a orar nesse momento, pedindo para que o Senhor faça com que esse rio de águas vivas flua na sua vida, flua na sua casa, flua no seu ministério. Senhor Jesus, nós queremos orar agora, Pai, nesse momento. E nós queremos te pedir, Senhor, deixa, Pai, o teu rio fluir em nós, Pai. Espírito Santo, que o teu rio venha transbordar em nós, Pai, para que outras vidas possam ser alcançadas, Senhor. Oh, amado da nossa alma, faz com que o teu rio seja constante. Não deixa essa água parar de jorrar dentro de nós, Senhor. Mas faz, Pai, que esse rio seja como a tua presença, Pai, constante, Senhor, viva, Senhor, dentro de nós. Como, Senhor, a gente pode ver, Senhor, uma cachoeira, Senhor, que as águas não param, as águas são correntes, Pai. Que o teu Espírito seja assim nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos todos os dias estar abertos, Senhor, para receber o teu rio, Pai, em nós, Pai. Nos limpa, Senhor, nos purifica, Pai. Nos dá ousadia, Senhor. Nos dá intrepidez, Pai. Nós queremos te clamar isso, Pai. Deixa o teu rio fluir em nós, Pai. Nos ensina a dar abertura para o teu Santo Espírito, Pai, para que o teu rio venha fluir em nós, Pai. É assim que nós te oramos e te clamamos, ó Pai, nessa noite. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Deus abençoe a vida da igreja. Amém. Meus irmãos, quando eu estava
diante desse texto que a gente vai estudar nessa noite, eu lembrei do momento da minha infância, bem interessante. Quando eu era criança, eu jogava futebol todos os dias na rua, numa rua próxima à minha casa, com alguns amigos. Mas era assim, todos os dias. Chuva, sol, não importava. Todos os dias a gente estava jogando futebol ali. E uma coisa muito interessante que acontecia era que quando a gente chegava para jogar bola ali naquela rua, um representante de cada time fazia as escolhas dos jogadores que iriam jogar. Chama tirar o time, né? E aí havia aquela disputa, né, de pau ímpar. E aí quem ganhasse, o primeiro que ganhasse, iria puxar o primeiro jogador para o seu time. E uma coisa muito interessante é que os melhores jogadores sempre iam primeiro. E ninguém queria os piores jogadores, né? Os piores jogadores sempre iam ficando por último. E aí, muitas vezes, a chamada do time acabava e os piores jogadores nem tinham espaço no time e teriam que esperar uma próxima partida. Estudando esse texto, me lembrou esse momento que eu vivi na minha infância. Talvez você já tenha vivido isso, né? A experiência de tirar o time numa pelada, num futebol, algo do tipo, num vôlei, algum esporte dessa natureza. E o que eu observei é o seguinte, que a impressão que eu tenho diante do texto que vamos estudar nessa noite é que Jesus faz o contrário. Jesus parece que começa com os piores. Jesus, na verdade, ele não está preocupado em performance. Ele não chama os mais habilidosos, os mais espertos, os mais maduros. Ele chama os pequenos, os cansados, os sobrecarregados. Aqueles que, talvez para a sociedade, não tinha muito valor. São esses que Jesus gosta de trabalhar. Então, eu gostaria de convidar você a observar, abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11. Nós vamos estudar a partir do verso 20 até o 30. Mateus 11, do 20 ao 30. Diz assim: Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, com pano de saco e cinzas. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Ai de você, Cafarnaum! Pensa que será elevada ao céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, eles teriam permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Querido Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu convite. Obrigado pela tua mão estendida, pelos teus braços abertos. Obrigado porque os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, são aqueles a quem o Senhor tem chamado para ir a ti. E coisa boa é estar contigo. Melhor coisa não há. Queremos estar nos teus braços, queremos estar no teu colo, na tua presença, no descanso do Altíssimo, à sombra do Onipotente.
porque a quem iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Que o Senhor, por tua graça, possa estar falando ao nosso coração, iluminando a nossa mente, para que a gente possa compreender, entender, enxergar a beleza do teu evangelho, as maravilhas da tua palavra e nos render aos teus pés. Perdoa pelos nossos pecados, nos conduz também ao genuíno arrependimento. E pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, pelo menos a parte a partir do versículo 28 é muito conhecido, né? Acho que muita gente sabe decorado aí esse texto que diz assim: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Só que, na verdade, esse texto tão conhecido, ele não começa, a ideia completa dele, a partir do versículo 28. A ideia completa desse versículo começa a partir do verso 20. E há um contraste entre o juízo de Deus e a sua misericórdia. Há um contraste entre a ira de Deus que virá sobre os que não se arrependem e a graça e a ternura de Cristo, que abraça aquele que vai até Ele. E é um texto maravilhoso, mas também é um alerta para nós, para a igreja, para aqueles que conhecem a verdade do Evangelho. Então, o versículo de número 20, ele resume, basicamente, os versos até o 24. Ele resume, na verdade, o verso 20, os versos 21, 22, 23 e 24. Ele é um resumo. Então, observa o que diz o verso 20. Diz assim: então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Então, essa fala de Jesus, no verso 20, ela dá uma resumida, ela fala aquilo que Jesus Cristo quer falar nos versos seguintes, nos 3 versos seguintes. E é esse o tema, esse o começo da mensagem, ele vai determinar esse primeiro tema, essa primeira sessão, essa primeira parte da mensagem. Jesus está dizendo aqui o seguinte: ele repreende, é uma palavra de reprovação para aquelas cidades que ele tinha feito muitos milagres e que eles não haviam se arrependido, apesar dele ter feito tantos milagres nessas cidades. Então, uma coisa é claro a gente entender. O milagre, ele é uma manifestação do poder de Deus. Ele é uma manifestação do próprio Deus. A palavra milagre aqui no original, dunamis, ela tem uma relação com o poder de Deus. Então Jesus está reprovando aquelas cidades, e aí você entenda a cidade não como necessariamente o limite geográfico de um município, mas está reprovando as pessoas de algumas cidades que presenciaram o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, e que mesmo assim não se voltaram para Deus, não se renderam a Deus. Pessoas que conheceram o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas ainda assim não se voltaram para Deus, não se arrependeram. Arrependimento aqui, o termo grego é metanoia, mudança de pensamento. Então Jesus está claramente reprovando as cidades, e aí você entende como pessoas que tiveram uma experiência com Deus, que tiveram uma experiência de algum conhecimento de Deus, e que mesmo assim endureceram o coração e não voltaram para Ele. E a palavra de reprovação de Jesus, entenda, é uma palavra de reprovação no juízo. Jesus está trazendo aqui um alerta. Jesus está trazendo aqui uma palavra de advertência.
E essa palavra de advertência, ela aponta para o final. Ela aponta para o juízo final. Então a gente precisa entender uma coisa. Esse versículo 20, que resume a primeira parte do nosso texto, a parte que eu poderia dizer, a parte do juízo, a parte da ira de Deus que será derramada. E sim, a ira de Deus será derramada. Essa primeira parte aqui a gente podia resumir o seguinte: a reprovação e o juízo cairá com rigor sobre aqueles a quem foram manifestados o poder de Deus e mesmo assim não se voltaram para Ele, para Deus, em arrependimento. Uma pergunta que eu queria te fazer, uma pergunta que o texto faz para mim e para você. Você já se voltou para Deus? Se voltou para Deus em arrependimento? Certamente você que está aqui assistindo esse culto, você já ouviu falar sobre Deus. Possivelmente até você teve alguma experiência com Deus. Talvez experiência com o poder de Deus. Seja através de um milagre, seja através de um livramento, seja através do poder de Deus na revelação, na Escritura Sagrada. Deus mostrou o seu poder, revelou-se a você, para você tomar uma atitude: se render aos pés dele, se arrepender, voltar do seu caminho de pecado para Deus, virar as costas do seu pecado e virar a face para o Senhor. É isso que Deus espera. E Jesus vai falar sobre isso nos versos seguintes. Observa bem. Versículo 21 e 22. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus vai censurar, trazer uma palavra de advertência, de reprovação a duas cidades da Galileia. Ele vai dizer: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinzas. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Então, observa bem, Jesus está pegando duas cidades da Galileia. Lembra que Jesus era conhecido como Galileu, né? Tem até uma música do Fernandinho, Galileu. Jesus, ele morava na região da Galileia. No tempo do seu ministério, ele morava na região da Galileia. A maioria dos discípulos de Jesus, grande parte dos discípulos de Jesus, daquele momento, eram galileus. Na Galileia, Jesus operou diversos milagres. E aí, Jesus está falando especificamente essas duas cidades. E está fazendo uma comparação. Ele está dizendo o seguinte: ai de você. Ai é uma palavra de juízo. Juízo pesado. Quando você vê na Bíblia, ai de, meu amigo, é ai de verdade. Jesus está fazendo uma comparação de duas cidades da Galileia, duas cidades entre os judeus, com duas cidades pagãs. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, se em Tiro e em Sidom tivesse sido feitos os milagres que foram feitos aí em você, Betsaida e Corazim, eles teriam se arrependido e botado pano de saco e cinza. Você precisa entender essas cidades, Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram cidades tidas como cidades inimigas de Deus. Cidades, sabe assim, uma cidade proverbial, digamos assim. Que um provérbio era usado para dizer que aquela cidade não prestava, sabe? Por exemplo, hoje nos nossos dias, quando você vê algum, sei lá, algum lugar que o pessoal chama, isso aqui é um inferninho, seria mais ou menos Tiro e Sidom. Ou então, quando você vê algum lugar assim, né, bem deteriorado, com pessoas talvez bêbadas, no carnaval, alguma coisa assim, as pessoas dizem, isso aqui está maior Babilônia. Era mais ou menos o que representava Tiro e Sidom. Inclusive, a própria Escritura
a própria palavra de Deus, os profetas de Deus, em diversos textos, trazem repreensão, reprovação, condenação dos pecados e da impiedade, da perversidade de Tiro e de Sidom. Por exemplo, o profeta Joel, no capítulo 3, no versículo 4, vai dizer o seguinte sobre Tiro e Sidom. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filícia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Então, a palavra de juízo, né, dos profetas contra essa cidade, Tiro e Sidom, que ficou estigmatizada como uma cidade, como cidades que eram perversas e inimigas de Deus. Só que Jesus está dizendo, ai de vocês, a quem foram manifestados o poder de Deus, e vocês que não se arrependeram mesmo após essa manifestação. Porque se naquelas cidades perversas, aquelas cidades que vocês dizem que são inimigas de Deus, se aquelas pessoas que vocês dizem que não valem nada, tivesse tido essa compreensão que você teve, ela já teria se arrependido, se voltado para Deus em arrependimento. Gente, isso é muito sério. A quem muito é dado, mais é cobrado. Jesus se revelou a essas cidades através de milagres, através do poder de Deus, a fim de que essas pessoas pudessem se arrepender. Jesus já se revelou a você? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já se voltou a Deus? Você já se voltou para Jesus? Você já abandonou o seu caminho de perversão, de maldade, de falta de amor, de impiedade, de ganância, de avareza, de falta de fervor espiritual, de palavras torpes, de adultério? Você já se voltou para o Senhor? Você já largou a mentira? Se você conheceu, se a você o Senhor revelou o seu poder, seja através de milagre, seja através da palavra, e você ainda não se arrependeu, ai de ti. Olha como termina o verso 22. Mas eu digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Palavra fortíssima. Meus irmãos, a reprovação e o juízo cairá com mais rigor sobre aqueles a quem foram manifestados o poder de Deus, e mesmo assim não se voltaram para Ele em arrependimento. O arrependimento é a porta de entrada do reino dos céus. Primeiro sermão de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, Jesus vai dizer: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Seguindo, meus irmãos, o texto se repete, a cena se repete, só que agora com outra cidade. Verso 23 e 24, olha o que é que diz. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada ao céu, será jogada no inferno. Porque em Sodoma, se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a você que no juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Você lembra da história de Sodoma? Sodoma e Gomorra, né, que está lá no Gênesis. A história de Ló, sobrinho de Abraão. Onde a cidade de Sodoma era uma cidade perversa. Tão perversa que da cidade de Sodoma vem o termo sodomia. Essa cidade perversa, que foi destruída com enxofre e fogo do céu. Jesus está dizendo, se a manifestação do poder de Deus
fosse revelada ali em Sodoma, do jeito que foi revelada a cidade de Cafarnaum, até hoje, a cidade de Sodoma existiria. Ela não teria sido destruída. Ela não teria sido queimada pelo poder de Deus, porque ela teria se arrependido. Uau! Que mensagem forte. A cidade de Cafarnaum é conhecida até hoje, né, como a cidade de Jesus. Inclusive tem um vídeo rodando pela internet de uma moça que é guia de Israel, é uma brasileira que é guia em Israel. E ela lançou um vídeo recentemente sobre a cidade de Cafarnaum, que é a cidade conhecida como a cidade de Jesus, porque Jesus morava em Cafarnaum. Lógico, Jesus ele morava em Nazaré, mas quando começou o ministério público de Jesus, ele foi morar na cidade de Cafarnaum, como diz em Mateus 4,13. Diz assim: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Então, a cidade de Cafarnaum, Jesus manifestou ali o poder dele. Vários milagres foram feitos ali. Na cidade de Cafarnaum, houve, por exemplo, aquele milagre bem conhecido de um paralítico que desce sobre o teto. E ali Jesus cura aquele homem. Aquilo ali era uma manifestação do poder de Deus. Era uma manifestação de que Jesus, de fato, era o Messias. E que aqueles homens precisavam voltar o seu coração para Deus e abandonar a sua vida de impiedade. E se você se lembrar, aonde Jesus passava, inclusive em Cafarnaum, juntava uma multidão de gente atrás de milagre. Até hoje existe uma multidão de gente atrás de milagre. E essa multidão de gente muitas vezes vai até Jesus. E essa multidão de gente muitas vezes enche até as igrejas, os templos. Mas mais importante do que milagre, meu irmão, minha irmã, o milagre talvez da cura física, da cura da carne, ou o milagre da vida financeira, ou o milagre da vida sentimental, ou o milagre qualquer outro que seja, terreno, não é tão importante quanto o arrependimento. Não é tão importante quanto se voltar para Deus e viver uma vida de amizade, de intimidade, de relacionamento, de caminhada com Jesus Cristo, onde os pecados são perdoados. Meus irmãos, mais importante do que o milagre é se voltar para Deus. O milagre ele é importante para apontar que Deus é Deus. O milagre ele é importante para sinalizar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo e que quer lhe salvar. Mas você recebeu um milagre sem arrependimento. Vai ser bom aqui e agora. Mas se você não se arrepender, a sua eternidade será de trevas e escuridão. Jesus está falando verdades eternas. E o que está em jogo aqui, meus irmãos, é o céu e o inferno. Olha o que diz no verso 23. Ai de você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno. Jesus está falando aqui contra o alto engano da cidade de Cafarnaum, que pensava que seria levada aos céus, que pensava que era o povo de Deus por ser judeu. E Jesus está dizendo, não, sem arrependimento, não vai ao céu. Sem arrependimento, vai para o inferno. Porque se os milagres que foram feitos em vocês, se a revelação do poder de Deus que você teve fosse feito em Sodoma, aquela cidade ímpia, imagina uma pessoa perversa. É disso que Jesus está tratando. Essa pessoa perversa já teria se arrependido.
Sodoma também é conhecida como uma cidade proverbial nesse sentido, né? Provérbio de cidade de destruição, cidade de rebeldia contra Deus, lugar de pessoas ímpias. Jesus está dizendo isso. Teria permanecido até hoje. Não seria destruída, porque teria se arrependido. Se eu e você, nós não nos voltarmos para Deus em arrependimento, nós sofreremos o juízo de Deus. Como Sodoma, também seremos destruídos. Porque a razão de Sodoma ser destruída foi o fato de não se arrepender. Só que o texto bíblico está dizendo que em Sodoma, no dia do juízo, os cidadãos de Sodoma terão menos rigor, será julgado com menos rigor do que aqueles a quem foi manifestado o poder de Deus, a quem foi manifestado as obras de Deus, a quem foi manifestado a palavra de Deus. E ainda assim, não se voltou para o Senhor em arrependimento. A reprovação e o juízo de Deus cairá com mais rigor sobre aqueles a quem foram manifestados o poder de Deus e mesmo assim não se voltaram para Ele em arrependimento. E aí, continuando o mesmo assunto, sendo que agora Jesus está tratando sobre a revelação de Deus. Se a revelação de Deus nessa primeira parte do texto se deu por milagres, Jesus está falando da revelação de Deus a partir do verso 25 e 27. Jesus está falando a quem Deus revela, se revela, e a sua autoridade, a autoridade de Jesus, exclusiva de revelar quem é o Pai. Vamos observar o texto. Mateus 11, do 25 ao 27. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Esse verso 25 começa com oração, 25 e 26. Se trata de uma oração. Jesus exclama a Deus: graças te dou, ó Deus, porque o Senhor escondeu, ocultou estas coisas. Que coisas? A revelação do próprio poder de Deus, dos sábios e instruídos. E pela soberania de Deus e pela graça de Deus, Ele revelou aos pequeninos. Sim, porque foi do teu agrado. É importante a gente entender algumas coisas nesse texto, nessa oração de Cristo. Deus não faz acepção de pessoas. Mas a própria palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz para a gente o seguinte: Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus está dizendo, literalmente aqui, que o poder de Deus, o conhecimento de Deus, não se dá através da inteligência dos inteligentes, através do conhecimento dos estudiosos, não se dá pela sabedoria dos que se dizem sábios, mas o conhecimento do próprio Deus vem por meio de revelação. É o próprio Deus que se mostra, que descortina o mundo espiritual, que descortina e mostra quem Ele é. Aqueles que são pequeninos. A palavra pequeninos aqui dá a ideia de infante. Aqueles que são simples. Não aqueles que são autossuficientes. Não aqueles que são sábios e instruídos. Gente, Deus não tem nada contra a ciência. Deus não tem nada contra a pessoa ser intelectual. Deus não tem nenhum problema
se você é mestre, é doutor, tem um PhD. Mas o que Cristo está querendo falar aqui é de uma postura de coração diante de Deus. E o entendimento que se dá, que o conhecimento de Deus, que o entendimento do próprio Deus, não se dá através da inteligência humana, mas é revelado por graça do próprio Deus. É revelado pela misericórdia do próprio Deus. E não é algo que o homem, em sua sabedoria, chegue à conclusão de Deus. Mas sim o próprio Deus que graciosamente revela a esse ser humano decaído, mortal, finito, a sua plenitude, o seu poder infinito, a sua graça e o seu amor, que é muito além da compreensão humana. Que Salvador maravilhoso! Só por revelação se pode conhecê-lo. E é muito interessante a gente ver o verso 27. Do verso 27, Jesus já não está mais orando e ele fala da sua autoridade. Ele fala, tudo me foi entregue por meu Pai. Falando também da divindade de Jesus. Jesus 100% homem, 100% Deus. E ele vai dizer, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E a quem o Filho quiser revelar. Só conhecemos Deus por causa da revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que tem toda a autoridade, 100% homem, 100% Deus, e só através de Cristo que conhecemos o Pai. Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Exclusivamente Jesus e não outro é capaz de revelar quem é Deus. E esse conhecimento de Deus se dá por revelação. Revelação não com base nos méritos humanos, mas com base na graça do próprio Deus. Lembra como a gente começou essa mensagem? Falando que Deus parece que escolhe os piores, os menores, os pequenos, aquele que ninguém quer escolher. É essa a graça de Deus. Deus se revela não pelos méritos do ser humano, não pela sua sabedoria, pela sua força, pela a sua astúcia. Mas Deus revela pela sua graça. Eu tenho a impressão que Deus escolhe os piores e é por isso que eu estou aqui. Deus chama pela sua graça, não pelos méritos humanos. E isso é algo maravilhoso. Mas também não se esqueça que o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Só que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, resumindo essa parte aqui, meus queridos, do 25 ao 27, é o seguinte: o conhecimento de Deus não é obtido pela inteligência dos inteligentes, mas por graciosa revelação, exclusivamente através de Jesus Cristo. Só conhecemos Deus através de Jesus Cristo. Não é aquela ideia de que todo caminho dá na venda. Não, não é todo caminho que dá em Deus. Não é toda religião que leva você a Deus, que leva você para perto de Deus, não. Religião é a tentativa humana de se chegar a Deus. E toda tentativa humana de se chegar a Deus fracassa terrivelmente. Porque todos pecaram. Porque todos, sem exceção, estão distantes da presença gloriosa de Deus. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E por isso nós não podemos contemplar a sua face. Toda religião criada pelo homem, toda tentativa humana de se chegar a Deus pelas próprias forças fracassa. Mas a tentativa perfeita, executada com sucesso de Deus, de chegar ao homem, não fracassa. E Deus chega ao homem através de Cristo. Ele é o único intermediador entre nós e Deus. Ele é o único caminho a Deus. Não tem outro.
E esse Jesus que tem toda a autoridade, esse Jesus que diz toda a autoridade me foi dada, ele faz um convite absolutamente humilde, absolutamente despojado da sua glória. Ele revela o seu coração e faz uma comparação, gente, de tamanha humildade que nos constrange. Ele vai dizer o seguinte, versículo 28 ao 30. Venham a mim, todos vocês. Olha que lindo, gente. Não é alguns, são todos. O Senhor quer todos. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso à sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, que convite tremendo. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus não chama os melhores. Jesus não chama os que têm força. Jesus não chama aqueles que são altivos, os orgulhosos, os arrogantes, os que não precisam, os que julgam não precisar de Deus. Eles chamam aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão sem aguentar. Imagina a cena. Imagina um animalzinho sobrecarregado. Você já viu um animalzinho, um cavalinho sobrecarregado, cheio de peso, né, com aqueles negócios assim, sabe, quase parando, né? Andando devagar. É como se Jesus dissesse, olha, você que está tão cheio de fardo, tão cheio de peso, você que está quase parando, você que está se arrastando, você que está nos finalmente. Vem a mim. Vem a mim porque eu dou alívio para você. Eu tenho para você alívio. Alívio para o teu coração. Então somente venha a mim. Convite do próprio Deus para você ir até Ele. Tiago diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus está lhe chamando. Venha a mim. Eu tenho um alívio para o seu coração. Eu tenho um alívio para você. E aí, minha gente, Jesus, lembra que na parte anterior ele falou, olha, o Pai me entregou tudo. Tudo o Pai me entregou. Então imagina aquele que tem toda a autoridade. Só que muitas vezes nós temos um pensamento até mundano sobre Cristo. Porque quando a gente pensa alguém que tem toda a autoridade, a gente pensa alguém soberbo. Alguém que se pudesse nem no chão pisava, né? Porque é o padrão humano, mundano, de alguém que tem autoridade, de alguém que tem poder, de alguém que tem recursos, de alguém que tem, enfim, de alguém que tem. Muitas vezes o nosso padrão de autoridade é isso. Por isso muitas pessoas até têm aversão a autoridades. Mas Cristo não é assim. O reino dele é invertido. Mesmo ele tendo toda a autoridade, ele diz, venham a mim. Eu vou dar descanso a vocês. E aí ele usa uma comparação, gente. Uma imagem mental. Tomem sobre vocês o meu jugo. Gente, porque a gente vive num contexto muito urbano e que às vezes essa palavra jugo, ela está longe da nossa rotina. Mas talvez eu vá falar uma palavra que talvez ajude você, no bom nordestês, a substituir essa palavra jugo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, tome sobre vós a minha cangaia. Sabe o que é cangaia? Aquele negocinho de madeira que você bota entre um animal. Né? Imagina a cena aí, 2 animais e aí tem a cangaia, tem um jugo, que é aquela partezinha de madeira que prende um animal no outro. Tome sobre vocês o meu jugo. Turma, a imagem mental é absurdamente incrível. Absurdamente humilde. Como alguém que tem toda a autoridade diz assim, olha,
Faz de conta aqui, imagina aqui. Cola em mim. Se eu estou com jugo aqui, toma o meu jugo aqui, vamos andar junto. Porque, imagina aí, dois boizinhos com um jugo. Pronto, é o que Jesus está dizendo. Olha, eu tenho um jugo aqui sobre mim, toma o meu jugo, a gente vai andar junto. Toma o meu jugo que a gente vai caminhar. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Aprendam de mim. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós a minha cangaia. Eu e você vamos andar em cangada aqui um com o outro. Porque assim você vai aprender comigo. E você andar encangado comigo, você vai ter descanso na sua alma. Gente, que comparação incrível. E você vê que esse negócio de andar encangado é a base do discipulado. A base do discipulado é um discípulo que anda junto do mestre e que aprende com ele. E é isso, discipulado é ensino, aprendam de mim. Quando Jesus vai mandar os discípulos dele fazerem discípulos, ele vai, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado, dando a eles o meu ensino. Quando você dá o meu ensino para eles, vocês fazem discípulos. O que é que Jesus está dizendo aqui? Vamos ter um relacionamento de discipulado. Vamos ter um relacionamento de andar junto. E aí você pode pensar, Jesus falou isso para aqueles, porque ele estava na terra ainda. Mas eu posso dizer a você o seguinte, Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas mandou o seu Espírito. Derramou o seu Espírito e hoje, o convite de andar encangado com Jesus é perfeito, porque o Espírito de Deus que vive naqueles que aceitam Jesus, que tomam o seu jugo, que recebem o seu reinado no seu coração. Jesus Cristo fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei. Meus irmãos, tome sobre você o jugo de Jesus. Vá até Jesus. Vá a Ele e ande encangado com Ele. A expressão é meio chula, mas é de coisas simples que Jesus está falando. E é interessante que Ele nos lembra que Ele tem toda a autoridade. Ande comigo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Gente, deixa eu dizer um negócio a você. Jesus está dizendo, eu sou manso e humilde de coração. Jesus está revelando o coração dele. E nenhuma parte do Evangelho vai falar sobre o coração de Jesus, o que há nos bastidores do coração de Jesus Cristo. Essa é a única parte que o próprio Jesus, na sua autodescrição, vai dizer, eu sou manso e humilde de coração. O meu coração é manso e humilde. Quando você vê alguém com autoridade, normalmente, como a gente já falou aqui, talvez seja alguém que nem pise no chão, alguém soberbo, alguém arrogante, alguém cheio de si. Não, Jesus está dizendo, olha, vem a mim, porque eu não vou lhe recriminar. Ao contrário, eu vou lhe acolher, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprenda de mim. Aprenda a ser manso e humilde. Porque esse é o coração de Jesus. Como a gente precisa aprender a ser manso? Jesus viveu conforme a sua mansidão. Jesus viveu conforme a sua humildade, sendo Deus o dono de tudo que há no céu e na terra, se fazendo homem andando entre nós, se esvaziando, sendo obediente até morte e morte de cruz. Cristo foi humilde e manso, é humilde e manso. E esse Cordeiro humilde e manso te chama para estar com Ele, te chama para andar com Ele. E promete a você descanso. Descanso para a sua alma. Meus irmãos, esse descanso da alma
tem tudo a ver com aquele texto que a gente viu no começo. Você lembra? Ai de ti. Dá uma olhada aqui. Versículo 23. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma, se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ele teria permanecido até o dia de hoje. O texto aqui começa falando de céu e inferno. E Jesus promete descanso para a alma. O texto que começa falando de uma perspectiva escatológica. Escatologia são as coisas do fim. Termina falando de uma perspectiva também do fim. Esse descanso da alma que Jesus promete. Além do descanso aqui agora, nessa vida, está tratando do nosso descanso na Nova Jerusalém celestial. Olha o que diz em Hebreus. Hebreus capítulo 4, verso 9 e 10. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou. O autor de Hebreus vai dizer para a gente que resta um descanso sabático, que resta um sábado celestial, um descanso no céu que nunca haverá fim. E da mesma forma que depois de todas as suas obras de criação, Deus descansou. Nós, o povo de Deus, os que foram até Cristo, os que foram em arrependimento até Cristo, os que tomaram seu jugo, os que andaram encangado com Ele, depois de todas as obras daqui, também descansará. O descanso celestial, o descanso do céu, onde não haverá choro, morte, nem dor. E todas as coisas virarão passado, porque tudo se fez novo. E será a habitação de Deus com o seu povo. O céu. Que contraste tremendo, né, gente? A ira de Deus e a sua misericórdia. O juízo de Deus e a sua graça. A pesada mão de Deus que diz ai daquele. E o abraço de Cristo, que diz, vem a mim, que eu vou acolher você. Meus irmãos, a ira de Deus alcançará aqueles que não se voltaram para Ele. Tão certo quanto a misericórdia e o amor de Deus e a salvação de Deus alcançará aqueles que se voltam para Ele. A ira de Deus alcançará aqueles que não se voltam para Ele, tão certo quanto a sua graça, salvação e misericórdia alcançará aqueles que se voltam para o Senhor. Se volte para o Senhor. Esse é o convite dessa noite. Se volte para Ele em arrependimento. Se volte para Ele com pano de saco e cinza. Se volte para Ele chorando os seus pecados. Se volte para Ele disposto a obedecê-lo. Se volte para Ele. Porque Ele tem descanso para a sua alma. Alívio hoje e descanso para a eternidade. Não negligencie a grande oportunidade de Deus de salvação. Livro de Hebreus, capítulo 2, verso 1 e 3, diz para a gente: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque esta palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu juízo e castigo. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Meus irmãos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hoje temos uma responsabilidade maior do que
Betsaida, Corazim, Cafarnaum. Porque se naquelas cidades os milagres, Cristo realizou os seus milagres, a nós entendemos pela história e pela pregação da palavra, no poder do Espírito, que Cristo morreu, que Deus se fez homem, morreu no nosso lugar, obedecendo aquilo que era para nós obedecermos, sofrendo o castigo que era para nós sofrermos. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Tão certo como a ira de Deus e o severo e justo castigo de Deus cairá sobre aqueles que não se voltam para Ele, tão certo a misericórdia, a graça e a salvação cairá, abraçará aqueles que se voltam para Cristo. Os que insistem em não se arrepender dos seus pecados, após o conhecimento de Deus, receberá severo juízo. Mas os que vão a Cristo em arrependimento, para aprender com Ele, acharão descanso para suas almas. Se volte para Cristo hoje. Se volte para Cristo, você que está longe. Se volte para Cristo hoje. Você que é membro da igreja e que está deixando o seu coração se esfriar por pandemia, por polarizações políticas. Estamos vivendo os últimos dias onde o amor de muitos tem esfriado. Mas os que perseverarão até o fim, os que perseverarem até o fim, serão salvos. Se volte ao Senhor enquanto há tempo. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque o teu abraço é maior do que todas as coisas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que o Senhor possa estar nos abraçando nesse momento. Que nós possamos ir a Ti com panos de saco e cinza, chorando os nossos pecados, chorando as nossas misérias, as nossas maquinações, abandonando a mentira, a maledicência, a ganância, oh meu Deus, a idolatria. Nos faz voltarmos a Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu convite, porque hoje é o dia da salvação. Perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia do Teu povo. Não deixa o Teu povo estar sendo enganado por falsos mestres, falsas doutrinas, seguindo o caminho desse mundo perverso. Nos faz voltarmos para Ti. Continua a Te revelar o Teu povo. Continua a mostrar a Tua graça. E usa-nos, Senhor. Usa-nos como instrumentos da Tua salvação, para estender esse convite a outros, para que sejamos evangelistas, para que sejamos boca Tua aqui na terra, convidando pessoas a irem a Ti, porque a Tua graça, a Tua salvação abraça os que vão a Ti. Perdoa os nossos pecados. Perdão, Senhor. Muda a nossa mente. Muda o nosso coração. Que nas nossas trevas interiores, a Tua doce e soberana voz diga: haja luz. É esse o meu clamor, em nome de Jesus. Amém.
Não há tristeza maior que Ele não mude. Em seus braços está a segurança e o conforto. Ele é a certeza que há no meu viver. Nos seus braços está a segurança e o conforto. Ele é a certeza que há no meu viver. Não há problema que Deus não resolva. Seja o problema maior que uma montanha, mesmo que as nuvens estejam mais escuras. Não há tristeza maior que Ele não mude. Nos seus braços está a segurança e o conforto. Seja a certeza que há no meu viver. Nos seus braços está a segurança e o conforto. Ele é a certeza que há no meu viver. Vinde a mim, como estás, vós descansados, eu vos aliviarei. Nos seus braços está a segurança e o conforto. Nele é certeza que há no meu viver. Nos seus braços está a segurança e o conforto. Ele é certeza que há no meu viver. Ele é certeza?